Bom, pessoal, como a gente já havia comentado e já tinha planejado, essas entrevistas que eu estou fazendo é realmente um dever que eu tenho para com essa pessoa e espero que a gente conclua um bom trabalho contando a história tanto dessa figura inexplicável que foi Adhemar Gevaert, quanto também as outras pessoas que têm o mérito de serem lembradas, né, dentro da ufologia. A ufologia precisa urgentemente de um timão, precisamos de uma direção, né? E nada melhor que a gente voltar no tempo e contando a história dessas pessoas que já não estão mais entre nós e outras estão, mas principalmente dessa figura mitológica que foi o nosso editor da revista UFO, Adhemar Gevaert. Para isso, eu estou trazendo aqui alguém que tem o mesmo sobrenome e que esteve ali do lado quase que a vida toda do Geva, que é o filho dele, meu grande colega, grande amigo, Daniel Gevaert. Fala, Dani, tudo bem? Ô, Bala, boa tarde, tudo bem? E aí, Prazer meu estar guri? aqui. Vamos falar desse cara aí um pouquinho? Vamos, vamos falar. Dani, eu queria que tu... Tem gente que não sabe quem é o Daniel Gevaert, por incrível que É, pareça. Queria que tu te apresentasse em primeiro lugar aí. ok, com muito prazer. Sou Daniel Givaé, publicitário, diretor de arte, tecnólogo em marketing. Atualmente, eu cuido de uma empresa de eventos aqui em Campo Grande e da revista UFO. A revista UFO caiu na minha vida de uma forma não muito esperada, né? Meu pai, ele ficou uns 9 dias na UTI e eu não tive nem tempo de pensar, né, perto de morrer, eu não tive nem tempo de pensar que seria da UFO, do legado, e nem pensamos. A gente foi pensar nisso tempos depois, né, porque teve a parte filho. Então, depois que vieram, né, as fichas foram vindo, as pessoas comentando, e agora, porque meu pai nunca deu instruções de como fazer, do que fazer, do que ele esperava, né? O que ele esperaria do futuro da revista UFO, da ufologia brasileira. Sabemos que na ufologia brasileira, como um grande, como é que eu posso dizer, que possa definir ele? Ele tinha muita convicção que somos visitados por diversas civilizações aí desde os primórdios da humanidade. Não há dúvidas disso. Não sei como que tem gente que até hoje ainda questiona, Tem como se dúvida, né? fosse terrível isso. É uma coisa, acho que a pessoa deveria ter vergonha de lançar uma pergunta dessa, que não é mais questão de curiosidade, é questão de e nem crença, é uma questão de informação. Inclusive, ele soltava uma frase dessa, né? Não é questão de crer, é questão de estar informado, né? Dani, E Dani, me diz uma coisa, cara. Quantos anos tu tinha quando tu te colocou assim dentro desse universo do trabalho do teu pai? E tu te lembra? comecei a trabalhar com ele com 13 para 14 anos. Novinho? No, É o assistente do almoxerifado que fazia o café. É uma coisa assim. Eu colocava o açúcar no café para os funcionários, né? É, o Stan Lee começou assim na Marvel, né? Ele É, virou o dono da Marvel. Cara, é. e como filho, né? Como é que tu via esse teu pai na época, assim, dos teus 13 anos? E como é que tu enxergava essa situação dele ser essa figura que ele já é de longa data, né? Envolvido com essa questão dos UFOs aí, cara. Ele era muito rápido, muito ágil, muito produtivo, muito antenado.
ele tinha uma paixão assim de longe, se sentia aquela energia realizadora de produzir cada linha da revista, receber cada jornalista na sala dele. Ele se deixasse, ele dormia lá no escritório, né? Ele Lá em, tinha uma entrega para isso mesmo. em Campo Grande, né? Campo Grande, e era na rua do sanatório. Uma época. Tá pertinho já. Coincidentemente, Eu não umas sabia. duas quadrinhas do sanatório. E Nosso lar. ali, é nosso lar, aí. Ó. E dali, então, nesse local, não foi o começo da revista UFO ali, né? Ou foi direto já o Não, começo? não, não. O começo foi eu lembro razoavelmente, né? Era bem raiz mesmo, anos 80. Você que é o ilustrador da revista, né, até hoje, na Uhum. época era o tal do Jorge Luiz, não sei se você É, chegou a conhecer. sim, sim, de nome. Ele fazia tudo, tinha uma Uhum. prancheta imensa lá, quadros, régua, um monte de lápis diferente, e fazia lá as capas, as ilustrações, um tremendo profissional. Aí acompanhamos, né, juntos, assim, tive privilégio, né, como entusiasta da comunicação, né, da publicidade, de Uhum. acompanhar todas as fases desse meio, né, a revista é um veículo de comunicação que hoje, né, foi por muitos anos impresso, mas se acompanhou todas as etapas, né, teve lançamentos em CD-ROM, em Blu-ray, foi quase nada, teve todas as escalas de cores, e hoje estamos aí, né, tipo, em plataformas tipo Hotmart, a loja virtual aí modernizada, o site todo modernizado, e redes sociais bombando, né, e começou no Orkut, Facebook, passou por todas as etapas aí que vivenciamos, né? Uhum. São 40 anos, quase 40 anos de revista, de empresa, como empresa, né? Sim. E edição está chegando a 300. Então, Mas eu caminhada, peguei, né? peguei 13, 14 anos de ilustração e capa com a revista UFO. Cara, mas o teu pai, o Geva, ele também dividia isso com a questão da investigação ufológica, porque é óbvio, né? O Geva, ele, que ele era? Não era formado em jornalismo, ou era formado em jornalismo? Não, ele não fez faculdade de jornalismo, mas ele conseguiu a autorização, né? A carteirinha como Uhum, jornalista. Ele acabou tornando jornalista, né? E uhum. muito melhor que muitos formados por aí. Tu chegou junto com ele, fazer um trabalho de investigação posteriormente, Fui, quando maior. Como é fui, que foi? como. Conta pra nós aí. Ó, teve em Corguinho, que a gente foi até com a TV Globo local, foi sem a TV Globo também. A gente Uhum, passou por nativos, colhemos não, eu só fiquei observando, né? uhum, Testemunha de indígenas, fizemos vigília lá no morro, esqueci o nome do morro agora, que um hot point, né? Um local de muitos avistamentos. Até hoje tem, tem pessoas relatando experiências lá. Aqui na uhum, região, o interior aqui, né? O Pantanal a região de Corumbá, aqui da Uana, é rica em manganês, em minerais, são matérias-primas que eu acho que interessam muito a outros povos, né? E assim como a Amazônia também, eu não tive oportunidade para a Amazônia, mas eu vi ele conversando bastante em roda de amigos sobre lá, Pará, né, da Colares, ele foi diversas vezes lá, foi de casa em casa dos moradores, colher depoimento dos humildes, de uma forma assim bem caseira mesmo, né, do jeito que era para se comunicar mesmo, sem assustar, né? Chegando com todo equipamento. Não, é de forma assim bem simples, educada, né? Sendo ufólogo mesmo, né? Tipo, de acordo com o ambiente, se molda e vai colhendo, e vai deixando a pessoa à vontade, como toda investigação, né? Toda entrevista, talvez,
vai deixando a pessoa à vontade e ganhar a confiança dela para ela poder abrir o coração, porque contar um fato, no caso ufológico, mexe com o psicológico de muitos, né? E quem não tem, muitos não tem nem conhecimento, não sabe nem o que é UFO, o que significa UFO, OVNI, e acha que, sei lá, que são coisas ou divinas ou do outro lado. Então é bem delicado e tem que ter toda essa sensibilidade, né? Para poder abordar as pessoas. Ele tinha muito isso. Tinha Eu um já fui. tato bem, como é que se diz, bem pronunciado, assim, eu me lembro da... Porque, assim, eu não acompanhei o teu pai nisso, né? Mas a gente sabia das histórias como que era, inclusive tem alguns documentários aqui que aparecem ele novinho ainda, né? E quem eram os colegas do Geva nessa época aí da tua juventude aí, que tu te lembre, que Ah, tinha estava um com ele? pessoal da maçonaria. Eles se juntavam muito. O pessoal da maçonaria eram amigos assim, diários, né? De fazer Eles, janta. eles ajudavam na questão ufológica, na revista também? Sim, ajudavam, sim, tinham bastante interesse no assunto. Alguns faziam viagens para eventos e congressos com ele. E eu acho que a base da maçonaria, de alguma forma, fortaleceu ele, né? Na, Para poder, para para poder a parte fazer essa história. diplomática. Ah, entendi. Hum, cara, e pessoalmente, assim, vamos falar do Geva em casa. Claro que ele tinha muita coisa que ele estava sempre fazendo, né? É um cara que estava muito mais para lá do que para cá, que nem o meu, né? Meu pai também viajava muito, então, nos momentos que ele estava em casa, ele era o pai, normal, né? Como é que era esse Geva aí que Ele tu não gostava conhecia? de falar nada de ufologia em casa, acredita? É mesmo? Iam amigos meus lá, convidados e tal, aí perguntavam, aquele ET de Varginha? Ah, não vem com esse papo de ET de Varginha aqui, não. Aqui em casa eu quero falar de comida, quero falar de qualquer coisa, menos de ufologia. Aqui não. Posso Geralmente é assim. imaginar, cara. Tá, e tu teve algum problema, tipo assim, particular na tua vida, tipo na escola ou com os amigos, por ter um pai que lidar com esse assunto, que está toda hora na TV, inclusive, né? O Geva estava direto nos programas de TV, a gente Sim. conheceu ele assim, dessa forma. Como é que era isso pra ti? Então, Sofria bullying? Sofria sim, bullying? sim. Sim, bastante. Bullying de dois tipos de bullying. Ah, óbvio, né? Tipo, é, como fala? Abduzido, não sei o que, de alienígena. E uma vez eu falei, que meu pai era um ET, a sala inteira riu. Mas eu falei de propósito, porque eu sabia que eles iam rir. E eu nunca achei graça disso, achei, sei lá, mas todo mundo achava muita graça. Eu falei, tá bom, vou divertir o pessoal. Aí numa situação lá, eu falei pra professora, meu pai é um ET. Aí todo mundo riu. Ué, ia ser legal se fosse, né? Boa, Ah, vai saber, né? não, é. E ele. E também me chamavam de burguês, cara. Porque Burguês. ele aparecia na televisão direto e viajava muito. Eles achavam que eu era rico. E meu pai ele não ganhava por aparecer na televisão. Ele ganhava por. Ele gerava exposição e vendia revista. Aí, né, o passe dele ficava mais caro para fazer eventos e tal. É importante. Mas eles achavam que cada aparição na Globo, no Fantástico, que estava constante naquela época, nossa, era uma fortuna que ele ganhava. Aí falava, o Daniel Burguês, e não sei o quê. Eu tava com um reloginho que meu pai trouxe, não sei da onde, Las Vegas. Aí eu tava lá, e eu era um menino tímido, e de certa forma era até humilde. De certa forma, assim, eu era criança, né? Uhum. Era meio medrosão, assim, não era comunicativo nem um pouco. Aí eu tava quietinho, tá? Aí de longe tinha um. Eu lembro até hoje o nome dele, Pedro. Aí ele tava me olhando assim, com aquele olhar de inveja, né? Sei lá, um olhar meio estranho. Aí o Daniel, com aquele relógio que o pai dele trouxe de Las Vegas. Aí fiquei todo sem graça, assim, escondi o relógio. Esse tipo de coisa, assim, sabe? É, nada muito, vamos dizer, nada muito sério, né? Não, Até, não.
Até porque essa é uma preocupação que eu tenho aqui também, né? Sempre levar um pouco a sério, e tenho levado a sério demais. E tinha parte boa, Bala. Eu já consegui passar de ano subornando o professor. Ele, porque sempre quando estava na lista da escola, era comum. Chegava no Daniel, sempre quando tinham 2 Daniel e tal, eles liam Gevaerd, né? E sempre, era quase sempre perguntavam: Gevaerd, seu nome? Você é parente daquele ufólogo? Sempre tinha essa. Aí geralmente ganhava a simpatia do professor. Aí ele no. Teve um deles, né? Que eu não posso falar se ele não vai pegar mal. Eu sabia que eu ia rodar naquela matéria. Eu não gostava tanto de estudar, não. Coisa assim de escola, né? Aí eu deixei no finalzinho, assim, tipo assim, entreguei os pontos. Falei, professor, eu sei que não tô valendo nada, desculpa pelo ano e tal, mas se você tiver aí como me passar, eu prometo que eu venho todo mês do ano que vem trazer uma revista UFO para o senhor. Eu não sei como passei, só que eu não cumpri. Olha aí, ó. Mas então talvez tenha passado por mérito, né? Hã? Talvez tenha passado por mérito ali, pô. Daqui a pouco tu não Pode sabe. ser. Né? Não sei, né? Porque às vezes a gente, quando tá meio assim, meio devendo, a gente já se adianta nas coisas, né, cara? Já se Cara, adianta. a gente quando é novo faz umas presepadas dessas. Faz. Cara, e aí veio histórias, né? A gente conhece centenas de histórias do Geva, essas coisas que ele fazia para pesquisa. Em casa, um pouco, também conheço por conta das viagens que eu fiz com ele, então ele contava muito. E aí veio a questão da separação do Geva com a tua mãe. Que fase foi essa, Daniel? Não sei se tu quer falar também a respeito disso. Não Porque, tem problema, não. inclusive eles eram muito amigos, né? Se eu não me engano. Sim, sim. Eles tinham um amor fraterno um pelo outro, né? Sempre se falavam. Meu pai foi o melhor ex-marido. Ele foi um ótimo ex-marido para ela, um amigo mesmo. E a separação deles, como toda separação, né? Não foi nada legal, nada feliz. Na época, fiquei abalado demais, né? Minha irmã também, enfim, mas isso aí não. O que eu quero dizer é que ele foi uma fase de ascensão dele, profissional. Ele começou a ganhar muito dinheiro com a revista, foi a melhor fase da revista, porque estava saindo direto, todo final de semana, na rede, na TV aberta, o famoso caso Varginha, né, 96, essa fase aí, essa época aí. A Noite Oficial dos UFOs e outros casos, muitos eventos, e estava em alta a revista naquela época, e meu pai começou a ir nos programas de televisão, frequente. Aí teve vida de artista, né? Sim. Dançava com a Ivete Sangalo, e conhecia os artistas de perto e tal. Ele começou a não ter mais tempo assim para a família, começou a ficar um pouco afastado, começou a ficar muito ocupado, e foi esfriando o casamento, a relação com os filhos também, né? E foi uma fase bem difícil e bem complicada para a gente, mas depois ele compensou bastante, ele reconheceu e ele se retratou muito conosco. E foi uma versão boa do Gevaer, né? O Gevaer pai. Cara, e aí depois ele seguiu, né? Ele foi fazendo a revista, teve todo esse processo, como tu disse, uma fase que não só para ele, mas para a ufologia brasileira foi bem cheia de afazeres, né? De coisas para a gente responder. Isso deve ter levado de 96 até meados do que? 99, 2000. Eu sei que eu fui conhecer ele só em 2010, 2009. Em 99 nós tivemos um evento de ufologia em Porto Alegre. Aí sim, foi a primeira vez que eu vi ele. Ele e outros ufólogos que eu não conhecia pessoalmente. O Claudio Corvo, né, também já falecido. Acho que até, porra, não me lembro se até o próprio Tiquete estava lá. Né? Uma galera. Eu disse, bom, então isso aqui, eu sempre chamei, é o circo da revista UFO. Tá toda a galera aqui, tá o elenco todo aqui, né? E esse circo, cara, que eu chamo,
a turma da UFO, né? E isso foi uma coisa que ele carregou, acho que a vida inteira, essa coisa, né? A gente se conheceu também, eu e tu, Dani, acho que em Foz, né? Se não me engano, em Foi, Foz. foi muito E tu, bom, foi muito bom. Eu lembro bastante. como é que era, parceiro? Porque daí nessa época nós tínhamos a Dani, hein? Sim, E a Dani estava já levando a revista UFO na fase Curitiba, quando o sim. Geva vai para Curitiba. Então a pergunta também, uma pergunta não quer calar, né? Por que o Geva se mudou para Curitiba, sair de Campo Grande? Alguns mal intencionados aí dizem que ele foi para lá por conta das ameaças que ele sofria aí na região de Campo Grande, de uma galera aí da ufologia Dark Side, como eu costumo dizer. Isso é Ó, verdade, Dani? olha, isso aí eu não soube, não. O que eu soube foi que quebrou. Ele quebrou. Ele não tá, não, ele tinha uma má administração. Ele tinha contratado uma administradora, que melhor não falar o nome dela, que além de ser uma péssima administradora financeira, ainda fazia caixa 2. Foi o que eu soube. E as contas começaram a não fechar e ele entrou num buraco mesmo. Entrou em depressão, aquele ciclo, né? Começou a beber, começou a ficar sem saída. Aí apareceu o Pickler, o empresário Wilson Pickler da Uninter, que foi um grande financiador, um grande patrocinador aí dos eventos da ufologia, ajudou muito a ufologia brasileira. E ele fez a proposta para meu pai se mudar para lá, que ele garantia os primeiros meses do meu pai lá, com local para ficar, moradia e tal, até ele se estruturar novamente, se reerguer. Aí foi, minha irmã tornou-se gerente, ela que tomou a decisão, ela, tipo assim, ela nem perguntou se meu pai aceitava, ela já tomou frente e todo mundo viu como que ela fez a revista ficar no azul, fez os eventos prosperarem, acontecerem, um calendário fixo de eventos, cada vez e progressista, né? Tava cada vez mais com mais participantes, com mais palestrantes, né? Um público aí cativo, até o dia dela partir daqui, que foi em 2015, março de 2015, que aí foi um pedaço dele para sempre, não teve, foi o começo do fim. Ele, né, teve Como é que muitos altos e baixos. como é que foi esse capítulo também para ti, Dani? Tu acompanhou bem, né, também, lógico. Como é que Sim. foi esse dia? Para mim foi um horror, né? Eu estava aqui em Santa Cruz, eu não estava acreditando. Fazia menos de um mês ou dois que eu recém tinha visto ela. Nós estávamos lá no Foz, lá. E Isso foi aí um fato chegou. curioso. Como é que foi isso aí, Dani? Ele tive, ele veio para Campo Grande a convite da matéria, né, do Globo, do Esporte Espetacular da Globo. E no final das contas, ele veio para Campo Grande por, não sei, alguma coincidência divina, eu não sei qual é o mistério, mas foi sim, muito óbvio que a espiritualidade, eu não sei o que eu posso dizer, que uniu a família toda para o último jantar, a última ceia. Por quê? A gravação que ele fez, que é para Globo Local, sobre o caso do Morenão, que foi dia 6 de março. Dia 6 de março, dia 6 de março de 82, né? Dia 6 de março de 2015, véspera do acidente da minha irmã, estávamos todos à noite num jantar com toda a família reunida, que era algo raro assim acontecer numa feira central, de unir a minha ex-mulher, mãe da minha filha hoje, a minha irmã, o namorado, minha mãe e outras pessoas juntas, né? Juntou todo mundo, conseguiu todo mundo ter a disponibilidade. E meu pai gravou no escritório, não precisava nem ter vindo. Uhum. Se o propósito era gravar para o Esporte Espetacular, ele não precisava sair de Curitiba, pegar um avião, vir para cá e tudo. Acabou que o propósito maior desse episódio aí foi de reunir a família na véspera.
dar o último adeus, né? E foi um jantar bem especial. E a minha irmã vivia falando que no dia seguinte, né? Não contem comigo que eu estarei off. Que foi um churrasco de confraternização dos formados em administração que ela organizou. Ela organizou a própria despedida com os amigos, né? E, e na hora do abraço, do último abraço, todo mundo deu aquele abraço apertado, aquele clima diferente, aquele clima estranho. E aí à noite, meu pai, eu tava ligando para ele quando eu soube do acidente. Ele tava dormindo, porque teve aquela, né, ele gostava muito de almoçar feijoada e tomar a caipirinha dele, né? E dormir a tarde inteira para noite e acordar para jantar. No sábado dele era assim. Daí ele viu minhas ligações insistentes e me retornou. Quando ele me retornou, já estava lá do lado do caminhão de bombeiro, com aquelas sirenes assim, o corpo da minha irmã, alguns metros tendido no chão. Hoje eu falo assim, sem problema nenhum, não é nem frieza, que eu já falei tanto sobre isso. Já superei essa fase do luto, né? Já fez mais de 10 anos. Ela ali com um pano branco em cima. E aquele clima de terror, né? Aquele clima horroroso lá. E ele viu, filho, o que aconteceu? Ah, pai, a Daniela sofreu um acidente. Como assim um acidente? Cadê ela? Chama ela aí. Ela estava morta, né? Pai, eu não consigo agora, machucou um pouco. Eu não conseguia falar para ele. Não queria ser essa pessoa. Aí falei, pai, eu não sei, fala com outra pessoa aí, eu vou ter que desligar. Aí daqui a pouco ele chega, né, aos prantos, saiu correndo, todo mundo teve que segurar ele. Teve, assim, muita gente mesmo, que eu falo muita gente, são os policiais fortes, bombeiros, o pessoal ali, perícia. Ele teve uma força de touro ali, sabe? E tiveram que enganar ele, de falar que ela estava num carro X, na ambulância aqui, para distrair enquanto o caminhão o furgão do IML saía por trás com o corpo embora, para ele não poder ver a cena. E ele estava desacatando a autoridade, ele estava assim, um pai, né, perdendo uma filha Uhum. tragicamente, não teria nenhuma reação comum, normal. É, é daí para mais, né? E tudo muito triste mesmo. À noite, todo mundo na casa da minha mãe, reunidos, aquele clima horroroso, véspera de velório. Ele pôs a mão no meu ombro, falou que, filho, tua irmã deixou nossa conta muito boa para a gente conseguir continuar nosso trabalho. Temos tantos X na conta. Assim, ele falando, não pensando no dinheiro, pensando que saí de Campo Grande na merda e voltei sem ela. E para continuar o nosso trabalho, tipo, uma pessoa importante, sabe? Ele falava isso sempre chorando. Ele ficou desolado mesmo. Tipo, Uhum. outras vezes pensava em desistir. Uma semana depois ele tentou suicídio. Não sei se muita gente soube. Agora não É, adianta mais esconder. né, eu soube, eu tava muito presente na UFA nessa época aí, né? Saiu na mídia que ele desapareceu, né? Sim, ficamos, tá. Inclusive, quando eu recebi a notícia, a gente ficou preocupado. Mas eu acho que o Thiago, ou alguém, não, a gente sabe o que ele tá fazendo. Ele tá por aí. Ele estava tentando se jogar de um penhasco. E eu soube que uma mulher religiosa, né, não sei se era evangélica, alguma outra religião, encontrou ele e usou a fé dela para tentar contagiar ele, tentar dar uma luz a ele, palavras de conforto, e tirou ele daquela situação. Independente de religião, né? Eu acho que a força superior, ela atua em quem quer que seja, nem se for no animal, te dá carinho, te dá amor, ou numa pessoa muito estudiosa, ou numa pessoa muito humilde. Eu acho que, eu acho que a curiosa forma de Deus agir na vida das pessoas, né? E não esse Deus bíblico, né?
fala um Deus universal, algo aí que a gente não sabe explicar, né? Que eu fiquei anos ateu, mas hoje eu estou aberto a essa existência, né? Desse poder superior, né? Essa energia que move tudo, energia criadora, energia que, enfim, a causa primária de todas as coisas, segundo o Kardec, né? Não é acho que é o Kardec que falava isso, né? A definição do espiritismo. Mas eu não sou kardecista, não. Eu sou, né? Estou tentando lembrar aqui, mas de qualquer forma, Eu fui kardecista. de, Respeito. qual- de qualquer forma, isso aí eu acho que foi um dos motivos muito infelizes e fortes que deixou o Geva tão para baixo, que eu acho que nessa fase ele até desistiu quase da ufologia, né? Sim. Aí quando Porque ele começou a retomar, aham, teve o UFO Summit com já teve George os eventos. Carlos. Aí Aham, veio a pandemia, cara. Aí é. é pra acabar mesmo, né? Aí foi dose para todo mundo, Aí cara. foi, aí foi um golpe, assim, um jab direito, esquerdo. Então acho que essa nossa nova fase de comunicação, eu também sou da área da publicidade, né? Então acho que essa nossa nova fase da comunicação também ela foi prejudicial aí uns 40, 50% para a revista, porque eu não sei como é que é o teu ponto de vista hoje a respeito de publicação, principalmente da revista. Olha, eu sei que o papel ainda é a preferência de muita gente, principalmente os conservadores, o público mais antigo, mas manter mercadologicamente uma impressão, uma publicação impressa está inviável para todos, para ambos os lados, para quem faz e para quem compra. Uhum. Um custo muito alto e um retorno muito baixo. Então a gente vai aproveitando, eu não sei quando que vai pro ar Sábado. esse sábado, então, setembro agora, recebi hoje do Tiago Tiquete, nosso editor, toda a edição 298 da revista UFO, a retomada da revista. Paramos da edição de maio, abril para maio. Ficamos um bom tempo aí, só nas redes sociais e no site, né, no portal UFO, que é diário, nunca para. E, e agora vem retomar só com a revista UFO digital, porém, com o dobro ou talvez o triplo de páginas e interativa. Não Uhum. vai ser aquele PDF chato. Se a pessoa quiser PDF, vamos disponibilizar, mas vai ser digital. A pessoa vai poder navegar, responsivo, vai adaptar as telas como se fosse um blog. Mas é uma revista, que ela vai folhear, vai ter paginação, e a foto ela pode ampliar, ela pode baixar foto. Se tiver algum vídeo relacionado, ela vai assistir o vídeo. Uhum. Então vai ser uma experiência de leitura da revista UFO, adequada aos moldes, né, modernos. Digitais. Ele nunca pensou, deve ter pensado já, né, Dani, e também passar a fazer também esse material mais para a web, por exemplo, o canal no YouTube da revista UFO, ele existe, né? Sim, existe. O E, Thiago está tomando conta dele. e vocês não pensam em fazer um programa semanal de ufologia com Sim, alguém apresentando, etc. sim, hein? De repente, conversa com o Thiago. Podia fazer o canal da CBU lá, o programa da CBU, sei lá, um diário de notícia. Tá aberto, cara. Tá aberto. Vamos lá, Super. vamos. Cara, e esse pessoal do circo ou do círculo da revista UFO, eles, como é que ficou? Se o pessoal abandonou muito, continuaram firme? Como é que ficou daí então a situação, não só da questão revista, mas a questão social da revista UFO? Porque eu me lembro, cara, tinha uma galera grande, uma galera forte, e continuaram, permaneceram, como é que ficou? Ah, muita gente sumiu, muita gente continuou com a gente, né? Muita gente tem consideração por nós, né? Mas a maioria sumiu.
dos tempos do meu pai, né? Muita gente sumiu, senti falta de muita gente. E também me alegro de tanta gente leal, independente do Jevaer ou não, né? O que a revista UFO representa na vida delas. Então, muita gente que tem uma verdadeira um amor mesmo Uhum. pela, pela a ideologia da revista UFO. É a ideologia, né? Porque a revista se tornou uma coisa que saiu da questão gráfica e se tornou um vulto, na verdade, né? É, Eu sou uma das pessoas que me mantenho sempre disponível para ela por conta daquilo que ela representa. exatamente. Aí, Hoje, por exemplo, fala. não, eu ia dizer que hoje eu estou aqui, né? Eu fui obrigado a estar, digamos assim, diretor da revista UFO, mas eu não me considero um diretor da revista UFO, porque eu não dirijo ninguém. A revista UFO, ela anda por conta. As pessoas, elas não importa se tá Daniel, o João, o Mário na posição de diretor, digamos assim. As pessoas, eu acho curioso isso, que elas têm os grupos estão todos os dias tem uma engrenagem girando. É uma motivação espontânea de cada membro da revista UFO que é algo assim surreal. É algo que não é desse mundo. Não é qualquer empresa, qualquer marca, qualquer movimento que tem uma motivação constante, todos os dias, pela descoberta do fenômeno, a propagação do que está acontecendo, do que está por vir, né? Ajuda para a revista UFO ter uma receita, porque tudo envolve dinheiro. Não adianta a gente ter uma ideia linda, uma publicação linda, e a gente está passando por severas dificuldades financeiras, como meu pai sempre teve também. Não estamos tendo apoio, mas a gente tem apoio de meia dúzia de pessoas maravilhosas, que essas pessoas são muito importantes para estar pagando as despesas mínimas aí, mensalidades mínimas de servidor, de programas, de isso, aquilo, custos básicos, né? De escritório. E o escritório mesmo que eu uso para minha agência, né? Tenho uma agência aqui uma agência de entretenimento, de design, né? Web design, há muitos anos. E é o mesmo lugar que eu uso para tocar a revista UFO. Porque se fosse ter um espaço dedicado apenas para a revista UFO, não teríamos condições de pagar funcionários, não teríamos. E meu pai teve ajuda de certos empresários que deram literalmente as costas. Até falha a voz aqui. E eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Uhum, uhum. Mandei na estreia da revista UFO, meu pai na capa, exatos um ano atrás, exatamente um ano atrás. Agosto do ano passado, a gente voltou, teve aquela live de lançamento. Mandei mensagem, até perguntei, quer pagar quanto? Uma pessoa que tem muito recurso financeiro e sempre ajudou a revista UFO através do meu pai. Não me respondeu, para não dizer que fui ignorado. Ó, mas também a pessoa não tem obrigação nenhuma, né? Enfim, ela é livre para fazer o que quiser do dinheiro dela, né? Talvez achou que com a ida do meu pai, a missão com a ufologia dela se encerrou também. Eu não sei o que dizer. Uhum. Mas vamos tentar aí, né? Novos patrocínios, novos apoios financeiros. São de apoios financeiros. Porque apoio de gente para escrever, para colaborar, graças aos aliens, não temos. Não temos falta, né? Temos em Uhum. excesso, temos bastante gente querendo fazer parte da equipe, do time. Mas agora, apoio financeiro que precisamos muito. Precisa do investidor, né? Exatamente. Dani, e a concorrência, Dani? Eu acredito muito que Concorrência. a concorrência, revista, não temos. Eu me preocupo, assim, tenho uma zero preocupação com uma outra revista aí. Zero. Às vezes eu até esqueço que ela existe, de tão irrelevante que ela é. Ninguém sabe da existência praticamente, acho que só o grupinho ali fechado deles, e olhe lá. Acho que nem a mãe do cidadão lê a revista deles, de tão ruim que é aquela. Eu vi uma vez, só para dizer que é ruim.
Me mandaram Uhum. aí, dei uma folhada. É muito ruim mesmo. Uhum. Falo assim mesmo. Porque Mas não só a revista, né? Nós temos uma concorrência desleal hoje na questão de rede social também, né? é isso que eu ia dizer. A concorrência é somente rede social. Esses grandes comunicadores, influenciadores da ciência, né? Temos pessoas muito talentosas e de um alto engajamento, pessoas que surgiram, entre aspas, do nada, né? Pessoas que não têm um nome na época do meu pai. Assim, o nome são novos nomes, novos talentos que Uhum. surgiram agora e pessoas que estão bombando, né? Isso Com é isso que milhões e isso aí milhões é, de seguidores. eu ia te falar, né? Te comentar que, para quem não sabe, cara, o Geva e outros caras da época do Geva, ou posso até dizer da minha época, tinha contato com gente importante do mundo, cara, da ufologia, do mundo ufológico internacional. Eu não eu particularmente não conheço, fora o Thiago mesmo, que tem mais contato com gente lá fora, algum outro desses caras que tenha essa vantagem, né? Essa vantagem que é uma coisa para quem é um comunicador da ufologia tem que ter, né? Tu tem que estar alinhado com esses caras aí. Eu não conheço. Por isso que eu acho que o Geva tem que ser lembrado, muito bem lembrado, daquilo que ele era, que ele fazia. Eu Sim, tenho reportagens aqui, tu deve saber, de épocas que o teu pai apareceu em livros de enciclopédia. Ele, Claudeiro Corvo, Irene Granck, o próprio Marco sim. Petit, que vai estar com a gente daqui a pouco também, lembrando a passagem dele junto com o Geva. Então, não sei, a minha impressão que eu tenho é essa, Dani, eu posso estar errado, eu não sei qual a tua impressão hoje como o cara que está com a tocha na mão, se não é a mesma impressão que tu tem a respeito Ó, disso. a impressão que eu tenho é digitalizar ao máximo tudo. Já estamos bastante digitalizados, mas é construir ou terminar de construir uma comunidade única, um único local, porque temos muitos grupos, mais de 50 grupos no WhatsApp e outros locais espalhados. É unificar, né? E falam tanto em ecossistemas, né? Então é a gente conseguir concluir um ecossistema sólido da ufologia com a chancela UFO. Hum, Então é o que? Ter meios financeiros, porque tudo vai dinheiro. Muita coisa a gente consegue fazer porque eu já entendo de bastante coisa de internet, tecnologia, eu faço o site o próprio site da UFO, eu faço manutenção nas redes sociais, coisas assim que precisa de uma abordagem mais técnica, eu já consigo dar esse help aí, né? Não precisa contratar uma agência para fazer. Muito que uma agência faz, muitos anos aí de ralação, hoje eu consigo fazer. E que eu não, o que a gente não consegue fazer, a gente vai ali no YouTube, né? A gente paga um curso acessível, fala com um amigo, a gente se vira, a gente dá um jeito. hum. Aí também, sem lembrar do principal, né? Estamos na era da inteligência artificial, então a IA tem contribuído bastante e vai contribuir muito para a ufologia. Eu acho que um dos debates mais importantes da ufologia hoje é como é que vai ser a vida dos ufólogos nessa era de que, né, tudo é, é uma dimensão diferente nas telas aí, né? É, Eu acho que não atrapalha, tem muita gente que acha que atrapalha e tudo isso. Olha, eu ainda nessa fase da inteligência artificial, ela não atrapalha. Ela pode atrapalhar no sentido de que talvez muita gente está buscando ela para as informações que ela não vai saber dar. Não é porque é uma inteligência artificial que ela vai ter a resposta correta sobre as tem uma coisas. teoria que a inteligência artificial tem influência alienígena, não tem uma teoria conspiratória dessa? Mas deve ter. Deve ter, cara. Bom, se a gente pensar com aquela cabeça de um ufólogo da antiga, a gente pode imaginar que se os alienígenas têm controle sobre nossas comunicações, né, eles monitoram, muita gente acredita nisso. Uhum. Então, que lógico que eles já sabem dessa inteligência artificial e lógico que eles podem fazer alguma coisa. Né? Pois Então, é, e a a inteligência. capacidade é bastante grande. Pois é, já teriam. Eu acredito que.
Já existe há muitos anos a inteligência artificial, assim como o iPhone 30 já está guardado aí. Já tem tecnologia para iPhone 100, mas tem que ir Pô, soltando aos poucos, né? a inteligência artificial, ela já, a primeira vez que usaram algo semelhante foi lá nos anos 60, ou até antes. É, eu vi, sim. Então, a gente não pode menosprezar a nossa ciência. Tem muita gente com essa Não. questão aí do Atlas, inclusive, e etc. O pessoal está menosprezando a capacidade científica do ser humano. E É, muitos não querem nem acreditar naquilo que a ciência está dizendo. Então, é bem complicado. Imagina para um meio de comunicação que é uma revista, é lógico que a gente não pode achar que vamos perder para isso. Não, tem que estar intrínseco na tecnologia atual. Isso é uma coisa que eu acho que tu tem feito muito bem. No tempo que o Geva estava por aí, a gente brigava muito com ele, cara, tem que fazer um canal, tem que fazer uma live, cara. E ele não gostava muito disso também, né? Acredito eu, não sei. Mas era ele era mais primordial, né? dos tempos antigos mesmo, né? Tradicional, né? Era Não difícil. dominava muita tecnologia, assim. Ele não só por dominar, acho que a questão do Geva, ele era muito mais analógico. E o Ele gostava de analógico, falar. Se você é, chamasse ele para qualquer lugar, para uma pasta pública, para falar de ufologia, qualquer lugar que fosse, com 2 pessoas ou ninguém, ou 1.000, ou 1 milhão, uhum. não tinha essa. Ele estava sempre pronto. Cara, e aí veio o dia que ninguém queria que viesse, né? Foi a passagem dele. E eu desliguei o botão, Dani. Eu simplesmente desliguei, eu não quero ouvir falar, não quero saber. Meus amigos, nossos amigos, inclusive, da ufologia, eu vou fazer a minha homenagem aqui, quieto, calado. Mas eu não fiquei sabendo nem como é que foi isso aí. O que aconteceu, Dani? O Geva. Tem gente que diz que o Geva está vivo. Eu, inclusive, sou essas pessoas que eu acho que ele anda por aqui. E que ele É. está se escondendo, mas conta para nós essa triste passagem também. Ele tomava uns remédios, né? Para depressão, para pressão, para um monte de complicação aí para osso, para ossos, né? Para tudo. Ele estava tendo muitos problemas de saúde. O doutor Estanca, que mandava para Ufólogo. ele as receitas, é ufólogo e também bem atuante aí, né? Ele é membro da comissão, Tá na CBU. tá na CBU, né? Então, meu pai, ele tava reclamando sempre quando ele levantava, a pressão dele baixava, ele ficava tonto, às vezes caía, às vezes sentava de novo. Numa dessas, ele levou um tombo certeiro, bateu a cabeça, quebrou o nariz e foi pro hospital. Pedro chegou, filho dele mais novo, chegou da faculdade e levou ele pro hospital, né? E teve complicações internas, né? Sangramento e tal. Aí no segundo dia de hospital tiveram que entubá-lo, porque era muito delicado o que iam fazer com ele. E quando vai pro hospital e vai para um CTI, é difícil sair. Aí acontece um monte de problemas recorrentes que não tem mais saída. E foi assim. E eu fui os 9 dias fazer visita, na hora do almoço, no final do dia, eu e o Pedro, a Jaque, a companheira dele também, sempre lá, né? Na alegria, na tristeza, na, na hora da morte também, na hora do leito de morte também, estávamos lá com ele. E foi muito triste ver ele naquele estado vegetativo. Vegetativo não. Como é que eu posso dizer quando a pessoa está morta, ligada por aparelhos? Estava morto praticamente. Uhum. Estava roxo, é, inchadão, assim, horrível, horrível. Uhum. Não conseguia nem chorar. Nem o Pedro, só a Jaque, né? Talvez por ser, não, talvez feminina, assim, mulher, né? A gente ficava em choque, né? Fui só desabar quando eu voltei para minha casa, que eu me vi assim numa tarde. Aí foi, sabe como é que é? Você já perdeu seu pai? Seu pai tá vivo? Não, tá vivo, graças a Deus. Então,
Me contaram outras pessoas que perderam pai, como é que é, né? Você vem a desabar uns dias depois. Ah, Você tenta ficar provavelmente. forte, né? Você tenta Uhum. segurar, assim, não demonstrar fraqueza, não sei se machismo, isso, não sei o que que é. Defesa, autodefesa, não sei, mas quando certo dia de manhã o hospital ligou, tá, Uhum. tá explicado, tá dito, né? Não precisava nem. O tocar do telefone já foi a notícia. Uhum. Só falei, então tá, estamos indo aí. E aí é horrível, né, cara? Aí não tem. A comunidade ufológica, que fez nessa hora, Dani, estava Eu contigo? senti falta de muita gente no velório, muita gente, assim, que não tinha desculpa farrapada pra não estar lá. Muita gente foi, mas eu senti falta de muita gente e senti falta também da grande mídia, É, que isso eu tanto te falava da perguntar. ufologia como a TV Globo. O Jornal Nacional foi muito canalha. Aquele pessoal da Globo foi muito canalha de não dar um segundo, que eu acho que engrandecia muito o jornalismo deles, como pauta, que em consideração e respeito a muita gente que gosta do assunto, que o ícone se foi. Eles dão dica de gente que ninguém nunca ouviu falar que morreu lá. O poeta X, não sei o que, o ator deles lá, Y, que não tem muita relevância para uma massa brasileira, como foi um Gevaer para ufologia em todo o território brasileiro, um brasileiro daqui de Mato Grosso do Sul, não, que veio, né, que criou aqui Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a revista UFO, veio de Maringá para cá, e daqui foi para o mundo inteiro, para mais de 80 países, 60 países, e repetiu em vários outros, né, e fez mais de acho que 160 viagens internacionais, Uhum. repetindo lugares, né, a convite. Nenhum ele se convidou ou fez parceria. Não. Todos ligaram e convidaram ele, pagaram passagem, hospedagem, tudo do bom e do melhor. Venha falar aqui conosco, venha representar o Brasil. É assim, viajou mais que governador. Ele falava isso com orgulho na época. Ele tinha um quadro, uma pamunde assim com um alfinetezinho, com cada cor assim representando o status de ida ao país. E e uma TV Globo, né? Eu não sei qual outra, mas que se dane a TV Globo. Eu não sou aqueles anti-Globo. Eu respeito por ser uma emissora, uma das maiores do mundo. Tem uma excelente qualidade, enfim, tem audiência, tem tudo. Mas acima dela tá o History, que é uma produção muito mais visualizada de streaming, que soltaram uma nota que eles não tiveram, no G1 não teve a competência de soltar. Mas a History, que é internacional, é uma empresa americana aí que atinge o globo terrestre inteiro e atinge milhões de brasileiros, fez isso. Então, palmas para eles. Né? Foi uma forma, um tributo respeitoso, assim como outros canais também que tiveram esse respeito, não só pelo meu pai, como a todos que admiram e acompanham a ufologia, de uma forma geral. Uhum. Verdade, cara. É mais pura verdade, né? É, Mas, às vezes tem uns doentes que nem eu que pensa assim, tem que lembrar desse cara. Alguém tem que é, falar, alguém tem que falar dessa história. sim, Que seja eu, eternizar, né, a que memória. seja eu, mas nós vamos falar dessa história com a mais Ô, absoluta Bala, certeza. uma coisa importante que não sei se você viu aí, alguns ativistas do projeto Dáquila atacando meu pai esse final de semana, mas Não, não não vi. estavam atacando aí, mas não diretamente lembraram dele. Eles tiraram do fundo do baú aquela briga antiga, né? Com, com o presidente do projeto Dáquila, o antigo portal,
por causa da Carol Capel, que vem fazendo muita merda aí, falando muito sensacionalismo barato, e às custas da revista UFO, porque ela foi botar a gente nessa briga. Ela foi inventar, ela acho que ela estava sem pauta, e ela foi falar de ET Bilu, e coisa de 30 anos atrás, né? Que meu pai foi com a revista Isto É, lá fazer a reportagem de denúncia e deu toda aquela briga judicial, ameaças de morte de todos os lados. E ela resgatou da fonte da revista UFO e jogou a público. Aí veio um monte de gente, aí atacaram, né, atingiram todos lá que estavam quietos. Ninguém estava falando da gente, a gente também não fala deles. E gerou essa discórdia toda. E eu falei com algumas pessoas lá do projeto, lá da Aquila, pessoas, inclusive, que me trataram com muito respeito. E respeito por nós, pela revista UF e tudo, cada um, né? Cada um tem seu espaço e tal. Eu acho que. E o certo é acabar essa rixa, que parece time de futebol, né? Tá todo mundo em busca da verdade, né? Ninguém é dono da verdade absoluta e cada um faz seu trabalho, não roubando, não matando, não trapaceando. Né? Eu acho Uhum. que tá válido, né? Então, aí alguns mais acalorados aí, ativistas, né? Fizeram isso aí, mas eu acredito que vai. Eles entenderam o recado, né? Que eu me posicionei pela revista UF, que a gente não tem nada a ver com isso. Inclusive, eu retirei o que tinha falando mal deles, de notícia antiga da UFO, que não quero que. Não precisa disso, né? A gente tem que avançar, avançar. A gente tem que viver do que o futuro espera para a ufologia, o que está acontecendo hoje, né? Quem está chegando aí. Não um caso que já foi superado lá atrás pelo próprio Jevaé, pelo próprio Urandir, e deixa eles. Não existe mais isso. Então é energia ruim né? É isso. Acho que a Carol Capel tem que cuidar mais, buscar, não ficar utilizando nossas fontes para se promover, não. Não precisamos disso, não. Isso é bem ruim, né? Se ela quer fazer alguma coisa, algum tipo de atividade contra lá o Dark, ela que faça com suas próprias armas, né? Mas Exatamente. eu vejo isso, cara, eu chamo de ufólogo, que são os ufólogos de youtuber. E o ufólogo, ela tá na E Europa, eu né? falo, Ela tá não na vai para lugar Europa. nenhum aqui. Por que ela não vem para o Brasil e vai visitar? Vai lá desvendar os mistérios. Vai lá no projeto, vai lá, vai a campo. Vai Mas não sai do investigar. lugar? Ela vai investigar, ela não é disso. Ela é uma youtuber. É uma youtuber que começou com um simples vídeo que viralizou, que era ela filmando fantasmas dentro do apartamento dela, da casa dela. Ela falava sobre Disney. Mas eu Ela é vejo, cara, eu vejo que tem um monte de caras assim, que nem ela. Eu mesmo estou oportunista, fazendo. cara. É É, oportunista. por isso. Por que ela já que ela gosta tanto de ufologia, por que ela não ajuda a revista UFO no público dela? Faz alguma matéria que a revista UFO estudou, que a capa o retorno da UFO, essa guarda aí não fez. Não, Né? inclusive ela usou material nosso de imagem pelo menos umas 4, 5 vezes. E nunca citou a revista UFO. Pois é. E eu acho que o Geva, quem foi que deu entrevista para ela? Foi o Geva, foi o Thiago? Foi meu pai. Pois é, cara, custava botar lá a fonte. Né? Eu me lembro Pois que é. o Geva falou na época, ó, Geva, estão usando nossas capas aqui, bicho. Essa louca tá usando as capas, não cita nem a revista UFO. Isso é um perigo, isso é uma coisa muito chata que acontece, eu acho, na rede social. Nós temos aí outros 4, 5, como eu falei, eu estou fazendo uma coleção aqui de coisas enganosas que esses caras estão falando, e a resposta vem em seguida, né? O UFO de Sacomã, o 3i Atlas, agora esses assuntos que estavam na coisa, que era uma quantidade enorme. Aí vem Por que ela histórias vem como. meter um ET Bilu, cara, com esse Atlas chegando aí, tem Pois luz é, própria? desencavou o Bilu. Nós Cara, temos deixa o Bilu em aqui, paz. deixa o Bilu em paz. Eu tenho aqui um vídeo, eu tenho um vídeo do Bilu quando ele não era Bilu. Eu já mostrei isso na live. Era outro Diz que nome que dava. Bilu significa mensageiro de Deus. Eu fui pesquisar isso aí. Também tem uma. Pesquisa aí, tem várias denominações aí. Fofo também é É, outra, é fofinho, carinhoso.
Você tá bilu hoje. Ele tem até jornal, né? O Ibilu. Mas, cara, cada louco com a sua loucura. Eu sou dessa. Não dou muita bola. Não me afeta, mas eu me lembro que afetava muito o Geva, por conta já de outras coisas que ele passou, coisas seríssimas. De ter que ir para a delegacia, de ter um cara apontando uma arma para ele, que a gente também não vai citar o nome do cara aqui, em trânsito. Isso as pessoas não sabem. Né? Então, isso é uma coisa que eu quero que as pessoas saibam. Não só as dificuldades, Dani, mas os absurdos que eles passaram, tanto o teu pai quanto alguns outros colegas nossos da ufologia, nesse nível que, nossa, quando o Gerra me contou essa questão da ameaça por telefone, isso as pessoas não sabem. Eu não sei se tu teve noção também dos achaques que ele teve de grupos internacionais, que a gente tem que até abrir o olho em falar. Mas eu me lembro, cara, me ligou o fulano, ofereceu tanto de grana para mim não falar, e essas coisas sempre tem, cara. Varginha deve ter sido um episódio para ele. Que aquele até advogado hoje, né? sumiu, né? Sumiu. O covarde lá. Não sei, tá por aí de novo, né? Tá fazendo algumas lives aí, cara, mas essa é a ufologia. E por isso que eu acho que faz falta egologia, né? A egologia. Faz falta o Geva nessa hora aí. Bah, eu tinha cada arranca-rabo com o Geva, cara. Nós se pegava no pau por telefone. Coisa de irmão, né, cara? Depois, no outro dia, era aquela coisa de passação de mão na cabeça pro cara. Esse era o Geva. Eu preferia ter uns 30 Geva desses aí com um desses que a gente está mencionando aqui. Porque pelo menos mostrar a personalidade. E gente que tem personalidade sabe discutir, sabe brigar e sabe voltar atrás. O Geva tinha muito disso. Então eu sinto muita falta. Apesar de tudo que a gente passou, as dificuldades da UFO, a frase que ele me deixou, eu já passei isso para ti, continuo passando para todo mundo. Olha, tu não tá sozinho, bicho. Sim. Você mandou várias mensagens para mim desse jeito. Cara, isso eu não ouvi de ninguém, de nenhum outro ufólogo, nenhum outro colega. Então mostra o quê? Mostra que dentro daquele avatar que era o Geva, ele tinha um cara humano ali dentro que precisava também. Muito humano, muito generoso, não deixava faltar nada para a família. E até quem não era a família dele, ele ajudava o filho da ex-mulher dele, de outro cara que foi abandonado, né? Ele pagava a escola, dava um dinheiro por mês. Quem ele podia ajudar, cara? Desde... Eu observava ele ajudando pessoas que cuidavam do carro dele na rua. Ele sempre levava uma marmitinha para eles, dava uma gorjeta generosa. Assim, isso era dele. Uma pessoa realmente do bem. Uma pessoa do bem. Se as pessoas não sabem, por isso que a gente tem que contar, Dani. Sim. A gente tem que contar essas histórias, porque ele é uma figura histórica, ele é uma figura que ninguém vai substituir, quer queira ou quer não. E é uma figura que não pode ficar no desconhecimento. Se depender de mim, a gente vai estar sempre falando dele, bem ou mal, bem ou mal, né? Porque, cara, o Geva era como tu disse, para mim era o meu irmão mais velho. Cometi muitos erros com ele. Ele cometeu alguns comigo e a gente estava sempre junto, cara, sempre na batalha pela essa revista. Eu vou te perguntar agora, deixar uma mensagem final aí, cara, para nossa entrevista, Dani, e aí a gente encerra. Tá. Uma mensagem final, deixa eu ver o que eu posso dizer aqui para vocês, espera aí. Deixa eu sentar aqui, inclusive. Continuem questionando e credibilizando os estudiosos dedicados na ufologia, na ciência, porque a ciência é um braço da ufologia, a ufologia é um braço da ciência, ambos se completam, assim como a espiritualidade também. Então, dê valor ao trabalho dessas pessoas, que principalmente quem tem obras, quem tem material para apresentar, quem não só fica sentado no computador, na sua casa, quem vai a campo, valorizem esses profissionais da nossa ufologia, da nossa ciência e do campo
de âmbito espiritual ou dos três. Dê atenção ao que eles falam, dê créditos, que de alguma forma, algum dia, a gente vai saber o que está rolando de fato mesmo. Isso aí, obrigado, Daniel Gevaer. Te Ele que está agradeço. aí. Eu que agradeço a Obrigado. tua presença aí, cara. Vamos nessa, estamos sempre juntos, de verdade mesmo.